No ar! Mais um! Da Joia Mano. Connection! Não. Tá lá no SoundCloud, Spotify, Deezer e agora no iTunes. Pra você que é programação. Agora foi, hein? Eu li num lugar que o podcast não existe se não tá no iTunes, então agora a gente existe. É isso aí. Se você tem o costume de perder boa parte do seu dia nas redes sociais, Instagram e Twitter, nos siga lá, a gente também faz isso. Vamos pra pauta. O que tem hoje, Fernando? No quadro de Economia! Moedinha. Notícias destrunchantes para o final de semana. O gado está ameaçado, sofrendo fortes ameaças aí. Parece que algumas redes aí que nós vamos falar mais adiante estão provocando uma queda no número de gados, né? Então, é uma coisa preocupante para o setor dos frigoríficos, também está muito afetado com o coronavírus, que agora também vamos falar dos frigoríficos e dos coronavírus. Atingiu a marca de 70 mil mortes. Meu Deus! É, isso aí mesmo. E o Ibovespa atingiu 100 mil pontos. Nossa, fechadinho assim no mesmo dia. Fechadinho. E a nossa produção fez muito trabalho hoje, trabalhando em cima de dados. Todo um abraço aí ao pessoal da produção. Um abraço à produção. Vamos ver aqui de 9 de maio até 10 de julho. Que datas são essas? Tivemos... Para cada ponto do Ibovespa, tivemos 3 mortes. 3 mortes. Isso é um absurdo. Mas isso são os dados. Os guris chegaram nesses dados? Eu não acredito. É, amigo. Quer dizer, isso aí. A cada 10 dias morre 10 mil pessoas e o Ibovespa sobe ali uns 3 mil pontos. A cada 10 dias tem subido. É, rapaz. É brabo, né? Mas é a realidade, é isso aí. A vida é difícil, a vida é assim, né? É um absurdo. Nenhuma surpresa. Uma nova notícia de economia. Governo federal recebe oferta de doação de $500 bilhão, ou 25%, o equivalente a 25% do PIB brasileiro em 2018. O governo federal recebeu no seu e-mail institucional, governofederal@governofederal.br, essa oferta. Que banco é esse, meu, que ofereceu? É, alguém ofereceu, né? E parece que mandaram averiguar quem é que foi ver. Né? Pô, vamos ver esse dinheiro, né? Porque, 1/4 de PIB, né? Pode fazer a diferença para o Brasil. Botou 20 engravatados lá para fazer isso. Botou 20 engravatados, funcionários públicos. Que cada um deve ganhar 20 mil por mês. Cada um ganha 20 mil por mês para ver essa informação que era golpe. Era golpe, esses golpes aí que os caras mandam nos e-mails, qualquer spam, os spam mais antigos de todos. Eu recebo esse mesmo e-mail. Apresentação é um cara da Nigéria ou PowerPoint. É um sheik está com muito dinheiro e precisa de alguém para conseguir fazer a transferência e tem que pagar para ele $1 milhão para ele conseguir transferir os $500 bilhões. Escracho! É ridículo. E só para... Não, só para falar aqui para os nossos ouvintes que essa notícia aí, deixa eu falar, rapaz, que depois tem que ficar... Deixa eu falar? Porra! É censura! Tá, eu posso te vender, já que no quadro de economia a gente vende. Me dá uma chosen aí, então. Fala aí, fala a notícia. Me dá uma chosen e deixa eu falar, então. Não, que eu ia comentar aí sobre esse... Sim. Porque deixa eu falar. Porque essa notícia aí, depois a gente tem que ficar mandando referência, porque o pessoal não acredita. Porque o governo federal levou um golpe que estão oferecendo $500 bilhão. E tem que falar, tá no antagonista lá. Não é um grande jornal, mas tá lá no antagonista. Pode conferir. Última notícia do quadro. O Exército Brasileiro investe 50 milhões em videogame para fazer publicidade. Meu Deus. Né? Fazer joguinho pra criancinha lá querer servir lá, dar tiro de canhão. Né? Enfim. Mas é tipo, pelo que eu entendi... 50 milhões. É tipo um CS, Counter-Strike, aquele de arminha, né? Tipo um... Olha,
contando que fizeram esse aplicativo da Caixa Tem, né? Eu acho que eles não estão muito bem nessa ideia de desenvolvimento de produtos virtuais, né? Fica muito virtual, fica muito no campo platônico das ideias. Pode e não ser. vai pro campo da prática, né? Pode ser. O pessoal vive no mundo da Lua. Aliás, falando em mundo da Lua, aconteceu alguma coisa com o Tonho da Lua. Tonho da Lua? Quem é Tonho da Lua? Tonho da Lua. Pô, nosso amigo aquele. Filho do presidente. Ah, o Tonhão, Carluxo. Sim, essa é a grande notícia. O Chuck fala cifrado, decifrado, como é? Em códigos. Mas é isso aí, sim. Carluxo. Então vamos organizar aqui que a coisa é complicada. Só para o nosso ouvinte aqui entender que essa história aí do gabinete do ódio, né? Todo mundo já ouviu, quem não ouviu tá aí, gabinete do ódio, existe, não existe. E essa história já vem há tempo, na verdade vem desde o começo do mandato do presidente, há um ano e meio atrás, e até antes, na época das eleições, sim. E o que acontece é que o Carluxo e os outros irmãos, os outros manos ali, eles criaram o gabinete, empregando assessores que, como deputado e senador, eles têm direito, mas para quê? Para divulgar informação falsa, fake news, sobre quem estava contra o Bolsonaro. Então o Moro, no dia... O Moro saiu do governo. No outro dia virou inimigo. Nós estamos aqui com requerimento para sair do governo Bolsonaro. Eu nunca fiz parte disso. E eu nunca prendi um candidato de oposição para me tornar ministro da Justiça. Cala a boca, Moro! Mas então, o pessoal, né? A gente reclama das instituições, mas o pessoal começou a se incomodar ali, né? Pô, porque daí tu é um político lá e tem um bando de uma horda de minions fanáticos te atacando e atacando tua família, te ameaçando de morte. O pessoal começou a se incomodar. Daí abriram uma CPI lá no Congresso, abriram um inquérito das fake news lá no STF. E daí pra gente ver que o destino não tá a favor do Bolsonaro. Porque com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, todo aquele processo contra o Facebook, por né, ser compassivo com a divulgação de fake news, se acelerou. E daí grandes empresas começaram a boicotar e começaram a cortar milhões de dólares em publicidade. O que aconteceu? O Zuckerberg teve que torcer teve que, como é que se diz? Mudar de opinião, cara. O cara teve que dar para trás. E daí começou a deletar essas contas aí. Então, nessa semana aí, foi 88 contas, um número sugestivo aí do ideal do nosso presidente, do nosso governo. Mas 88 contas deletadas e contas com associação aí com os assessores. Né? Assessores do presida, né? Exatamente. E daí a gente volta aí 1-2 semanas atrás, a gente começa a pensar nesse silêncio do Bolsonaro. E a gente volta 1-2 meses atrás, e lá naquela denúncia do Moro. Ele já sabia de tudo isso que tá acontecendo. Ele já sabia de tudo. E por isso, calou a boca. Claro, prenderam o Queiroz, o pessoal tá em cima dele mesmo. Como é que ele falou? Esperar fuder minha família? Já estão fudendo, seu merda! Já estão fudendo. Fuder minha família toda? De sacanagem? Ou amigos meus? Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Então, gabinete do ódio existe, gabinete do ódio realmente existe, quer dizer, existir. E a gente começou falando de Carluxo, porque daí é a cereja do bolo. O Carluxo, cara, já anunciou que tá pensando em ir pro Texas. Vai praticar tiro ao alvo lá no Texas. Porque ele já viu que tá na mira, meu. Ele tá fudido. E tá aí o grande acordo. Grande acordo. Isso daí faz parte do começo do grande acordo. Porque daí eu já vou falando demais. Pra mim, o Bolsonaro não vai acabar esse mandato. E o grande acordo é salvar a pele dele e dos filhos dele. E começando pelo Carlos, que é o primeiro na linha de frente. É o Flávio, depois do Flávio. Né? Então vamos cravar. Em 30 dias, o coronavírus vai matar 100 mil pessoas. Vai chegar a 100 mil pessoas mortas no Brasil. 100 mil Será pessoas? Que o Bolsonaro, o Ibovespa vai para 300 mil pontos? O Carluxo vai pro Texas, vai encontrar o Olavo de Carvalho e o Ventral, vai entrar lá no Texas.
E é isso aí, né, meu? Praticar tirar o alvo, que é o que ele gosta de fazer. Aí começa a falar do Carluxo, eu não consigo parar. Eu realmente tenho algum problema, uma obsessão com ele. Vamos pegar o volume aqui, vamos reduzir o volume do Marcelo agora. Ele está mutado, né, pessoal? E até que ele se acabe um pouco, a gente vai comentar aqui uma notícia. Agora vou desmutar o Marcelo aqui. Desmutei o Marcelo. É censura! É censura! Carluxo... Então, uma notícia nova. Vamos falar de outra pasta, então, já que a gente está nessa pasta do Carluxo. Vamos falar da pasta do novo ministro do Meio Ambiente, não. Que eu nem sei o que vai acontecer. Acho que vai para a cadeia também. Mas o ministro da Educação, né? Estamos sem educação, sem saúde, sem educação. Não, mas nomearam hoje. Nomearam hoje. Até Cuba tem. Agora nomearam. Quem é esse cara aí? É Milton Ribeiro. O nome até que é legal, é um nome simpático. Milton Ribeiro, parece uma pessoa competente, mas o cara é pastor. O cara é pastor da igreja evangélica. E eu acho que a gente não tem que gastar muito tempo. Se ele ficar no cargo aí por uma semana, a gente conversa sobre ele depois. O que tu acha? Tá certo. Então tá. Vamos ver, né? Parece que ele é pastor. Vai converter todo mundo? O que vai acontecer? Não sabemos. Educação evangélica. O que temos aí? Vamos passar mais. Teve Fla-Flu nessa semana. Fluminense aí meteu o Flamengo nos pênaltis. Né? Opa! Ganhou aquelas taças. Taça Rio. Taça Guanabara, taça Rio. Aí vai ter a outra taça. Uma merda, né? O Fluminense ganhando. O Flamengo é uma piada. Enfim, Jorge Jesus vai sair do Flamengo, já parece. Tá certeza. Sério? Sim, eu tava pensando, o único motivo pro futebol voltar era o Flamengo, o único motivo pro Campeonato Carioca voltar era o Flamengo ser campeão, né? Vender camiseta, mas os caras ainda vão lá e não ganham. O Fluminense nem queria voltar a jogar e ganhou do Flamengo, porra. Nem queria ganhar. E ganharam, Aqui no Rio Grande do Sul, os times estão pressionando e o Eduardo Leite cedeu e vai ter Campeonato Gaúcho agora, no final de julho. Cancela essa merda, cara. Nosso grande governador, Dudu Milk. Mas, seguindo a pauta, o futebol vai voltar para amainar a quarentena dos gaúchos. E agora... aquela notícia curiosa que a gente sempre traz. Qual é a nossa notícia curiosa? Então, a notícia até que não é de hoje, a gente ia comentar, não sei se tu te lembra, a gente acabou se censurando pensando assim, o cara foi picado por uma naja ali, um estudante de medicina veterinária, não vamos tirar com o cara, né? Tanta desgraça, mas não, é safadeza, meu, aquilo ali é tráfico internacional. Safadeza. O cara tinha uma naja em casa, tinha 18 cobras em casa. Tem que comprar cobra pelo correio? Cara, meu, e o interessante é que isso é no Distrito Federal, né? Quer dizer, tem um cara cria cobra ali na boquinha do Planalto. Não sei qual é que é, me lembra uma coisa meio Harry Potter, assim, Voldemort, Sonserina, cobra. Bolsonaro fala com as cobras. Brasília é propício para cobras, né? Mas cobra naja, olha, não é daqui, né? Cobra tipo exportação. É tipo Egito. Exportação. Faraó lá. E o que aconteceu com o cidadão, esse cidadão na cobra naja? O cara foi picado pela cobra naja e... Não é engenheiro, né? O cara era outra coisa, não é engenheiro. Não, o cara é estudante de medicina veterinária. Então por isso que teve todo um desconto, porque se achou que o cara estava ali no meio de uma pesquisa com uma grande cobra naja para chegar a alguma... Mas não, o cara estava vendendo e comprando animal de extinção e animal silvestre na internet, Deep Web. Na Deep Web. E o que está acontecendo é que o cara está lá na UTI, ocupando, provavelmente numa UTI do SUS, né, porque foi uma emergência, a maioria das emergências estão ocupando um leito público, ou, enfim, mas tá numa CTI ocupando, alguém está morrendo de Covid por causa desse merda que importou uma naja. Olha aí. Mas então tá, pessoal. Vamos lá. Aqui lembrando vocês que nós temos agora uma sessão estendida. É a sexta-feira especial do Ladaia Connection. Ou uma participante que você vai descobrir agora. Então tá, né, pessoal? Olha aí, sexta-feira, bicho, chegou. E tem uma surpresa hoje. É isso aí. Quem é?
Quem será que estará conosco hoje na roda da fortuna? Não, a roda da conversa e quiçá depois da fortuna. Olha aí, ó. Parece que temos uma economista na mesa hoje. E aí, ela pessoal, dá com ela. E aí, Júlia? Fala, gurizada, tudo certo? Tudo certinho. Tudo certo. Beleza, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Adoro o Ladaia Connection. Ai, a gente fica lisonjeado. Lisonjeados. Mas então, vai fazer seguindo em frente. Um breve resumo do currículo da Júlia. Um currículo que foi conferido na internet. A gente não é que nem lá o gabinete do general Heleno que não confere os currículos antes de chamar as pessoas. Economista pela URGS. Já morou e estudou na Itália. Olha aí, grande experiência no mundo corporativo. Passagem para uma multinacional com sede no Rio Grande do Sul, a Dell. É ela, Julinha! Ó, que orgulho, hein? Um trabalho jornalístico de investigação perfeito. Sou eu mesmo. É isso aí. Mas o que tu tá fazendo atualmente, Julia? Nos conta aí. Então, eu sou economista, né? Tive o prazer de fazer um semestre com o Fernando, breve semestre, enquanto que ele saía, eu estava entrando na economia. O teu último. É verdade, olha aí, ó. Olha aí, nem se lembra mais disso. É verdade. Eu lembro. Apagou. E desde então, o mercado do economista no Rio Grande do Sul a gente acaba trabalhando bastante com o pessoal de administração de empresas e acabou sendo o caminho. Agora eu estou trabalhando numa empresa de auditoria, então consultoria, na verdade eu faço parte mais da área de consultoria. E estamos aí tentando construir um mundo de negócios melhor, mais justo. Aí. Que legal. A gente noticiou aí recentemente, Júlia, aí começando aí a conversa, findas as apresentações. Vou chamar de Julinha, então, né? Não sei que dá um diminutivo, mas eu acho que... acordou ali que ia ser Júlio, o cara vai chamar de Julinha. É Júlia. Falando aí, vamos puxar para os temas atuais, né? Essa semana a gente conversou sobre o caso aí do grande empresário Ricardo Eletro aí, que vendia de tudo quanto é produto, né, eletrodoméstico, mas não pagava nada de ICMS, né? E o cara ficou rico sem pagar ICMS. É isso aí. Pois é. Mais um caso do empresário brasileiro, né, crescendo com muito trabalho e suor dos outros, né? Eu vi aqui que esses 400 milhões que ele sonegou... Então, falando sobre o Ricardo Eletro aí, esses 400 milhões que ele sonegou, se a gente considerar que um leito de UTI, a diária de um leito de UTI-CTI é R$2.000, e daí a gente faz essa divisão aí, considerando que os pacientes graves passam mais ou menos 15 dias na UTI, daria para 13 mil pacientes passarem por 15 dias numa CTI. Considerando que já morreu 65 mil mortos, isso é mais ou menos 20%. Só para a gente ter uma ideia do absurdo que é só essa sonegação. Mas, enfim, é um absurdo. Esculacho, né? Pra não dizer esculacho, né? O cara... Meu Deus, é uma rompante de roubo. É um roubo. Fora que daí a gente sempre volta pro assunto que ele roubou, ele sonegou esse imposto aí, provavelmente em nome da empresa dele, e no imposto de renda de pessoa física dele, ele não paga nada porque lucros e dividendos do Brasil é taxação zero, né? O cara deve ganhar R$1.800, né? Não deve nem tributar a renda. Ele ganhou, ele sonegou esses 400 milhões no nome da empresa e no nome dele ele não paga nada mesmo. E daí sempre voltamos para o velho tema da classe média brasileira, né? Pagando uma fortuna de imposto de renda e os mais ricos sendo isentos, né? Eu fico pensando assim, como é que um cara desse... Imagina, ele faz a declaração do imposto de renda dele, preenche todo aquele negócio, todos os passos da declaração, chega no fim ali 0, né?
aquele monte de... A renda do cara o ano inteiro, taxação 0%. Cara, não tem como, né? Não tem como um país se dizer justo e querer igualdade quando um cara que ganha milhões paga 0% de imposto e a gente pagando imposto no arroz, né? As famílias mais pobres aí. Pagando imposto agora sobre o seguro-desemprego, né? É mesmo? Então tá. Sim. Meu Deus. Mas como é que é esse imposto? Então, não entendi. Eu acho que até tem que ver depois isso com mais cuidado, Tachuk. Tá. Mas em alguma das reformas que a gente teve, a reforma, acho que não na da Previdência, né? Reforma trabalhista, a última reforma trabalhista que teve. Aquela do Temer. Foi decidido pela taxação, pelo desconto, né? No valor que se recebe de seguro-desemprego. Então, assim... É um achaque, né? Tava vendo, é isso aí mesmo. É de 7,5% a 8,14%. Mas deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar então, Júlia, que a gente estava então falando sobre esse assunto e daí no teu currículo, né, o teu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre isso, alternativas para a taxação de grandes fortunas. Né? Foi bem legal, assim, eu pensei bastante em procurar casos mais antigos ali que estão na Europa. A França é um país que tem um bom exemplo de taxação de grandes fortunas, mas também buscar exemplos mais próximos da nossa realidade, né, de um país colonizado, um país que foi roubado a vida inteira. E daí eu busquei um exemplo na Argentina e no Uruguai, que tem um imposto similar com o que tem na França, que tem essa ideia de taxar grandes fortunas para ver se seria viável, né, fazer algo do tipo no Brasil, né? O Brasil já tem uma carga tributária muito complexa, muitos impostos que compõem ela, então também se criar um novo imposto, se faria sentido. Daí o legal, assim, que a gente pôde ver na pesquisa é que o imposto sobre as grandes fortunas, ele é um imposto que já está previsto na Constituição, né? Ele é o único que está previsto na Constituição e que não foi implementado. Olha! Então, né, quem que se beneficia com isso, né? Imagina. Ser rico é um crime, então, mesmo, né? Porque... Pois é. Ele está previsto, né, na Constituição, mas ele precisaria, né, passar por toda uma criação e tal, mas ele está previsto. Sim. O que a gente percebeu, assim, olhando os outros países, até na França, assim, esse imposto ele não tem uma intenção muito financeira, ele não acaba arrecadando, assim, uma quantidade financeira muito grande, até porque ele tem um custo, né, administrativo para o país. Ele é mais um imposto de inibição, que eles chamam. Um imposto, tipo, meio que para botar uma ideia de igualdade e para inibir as fortunas a se formarem. O que acontece mais nesses países é que o imposto de renda sobre pessoa física e o imposto de propriedade são muito bem aplicados. Sim. E o que foi percebido no meu TCC é que as grandes fortunas do Brasil, elas só se criam porque o imposto de renda no Brasil tem muitas falhas. O imposto de renda no Brasil, ele tem a alíquota máxima de 27,5%, né? O que para pessoas que são extremamente ricas é muito baixo ainda comparado aos países envolvidos. Os Estados Unidos tem uma alíquota maior que isso. Todos os países liberais que, né, o nosso governo admira, taxam os ricos com uma alíquota muito maior. Então, o que eu percebi ali na pesquisa do TCC foi que se o imposto de renda fosse reformulado, a gente tivesse alíquotas maiores para pessoas mais ricas e mais alíquotas para a classe média não pagar, né? Hoje uma pessoa acho que ganha 6 mil já paga a alíquota máxima. Uma pessoa que ganha 6 mil e o Ricardo Elétrico que ganha 6 milhões pagariam a mesma coisa, né? A mesma alíquota. Então, no fim, eu meio que concluí que não valeria a pena criar um imposto sobre grandes fortunas no Brasil. O que valeria a pena seria reformular o imposto de renda, porque daí não haveria necessidade de ter um imposto sobre grandes fortunas. Nossa. Bom, primeiro... eu me lembrei de uma discussão que teve lá por 2011, 12, aquela taxação que, se eu não me engano, foi aquele presidente francês, o Hollande. Sarkozy. Não, era o Hollande.
Que ele entrou... Hollande, François Daí deu uma Hollande. polêmica com um ator, conhecido ator, que fazia o Obelix Gerard do Depardieu, Asterix. isso! Que o Gerard Depardieu, ele fugiu dos impostos do Hollande, queria taxar, era um imposto sobre grandes fortunas de 70%, acho que aplicaram. Foi pra Bélgica, né? Pô, roubou Era minha uma pergunta. estratégia para pegar os caras. Enfim, a intenção era essa. Mas já tá respondida, a coisa é a inibição, né? Na verdade, eu ia perguntar... Ele foi pra Bélgica e depois foi pra Rússia, né? Tá vizinho do Putin lá, em Moscou. Mas tá é um lá até argumento hoje, para cidadão do mundo agora. esse imposto de inibição é interessante, né? Essa ideia, assim. Que é uma coisa até moral, né? É uma coisa meio moral de cidadania, assim, de nação, né? De mostrar que, não, aqui não vai ser assim. A gente reconhece o lugar que a gente está. Tem muitas pessoas passando fome na rua, tu não vai ter isso aqui, sabe? É mais uma coisa moral. Mas daí, assim, também uma parte muito importante da pesquisa que eu não comentei é que esse problema, essa bola de neve que foi acumulando fortunas no Brasil já desde os anos 90, começou quando o Fernando Henrique, uma das primeiras ações que ele fez quando ele se elegeu, ele zerou o imposto de renda na pessoa física sobre lucros e dividendos. Então, muito esperto, né? Malandramente, foi ele. Não paga nada de imposto. Por isso que ele é Então, protegido do Luciano Huck. Por isso que o Luciano Huck é protegido dele. Então, assim, eu acho que tem 2 países só no mundo que não cobram imposto de renda na pessoa física sobre lucros e dividendos, que é o Brasil e a Eslováquia. Então, assim, sabe? Eles vêm com essa desculpa que é imposto duplicado, que a empresa, o cara já paga imposto de renda na pessoa jurídica e que se ele pagasse na pessoa física, ele estaria pagando dobrado. Só que todos os países é assim, todos os países liberais é assim, todos os países desenvolvidos é assim. Então, assim, é isso que eu comentei ali no início. O Ricardo Eletro, o Luciano Huck, todos eles recebem lucros, né? Eles não todas recebem as empresas. trabalho remunerado. A Madeiro, Girafas, tem uma lista aí. O velho da van. Cara, lucro é zero. Imagina. O velho da van é um caso, né? É outro que vai aparecer daqui a pouco, né? Cara, aquelas estátuas da liberdade dele estão tudo caindo já. Diz que ele tá falindo, né? Tá forçando. Esse aí foi um empresário que cresceu, né, mesmo, esse governo aí do nosso Coisa Ruim. Né? O papagaio do Coisa Ruim, porque ele tá sempre de verde. Cara, é aquela coisa, não adianta, né? Esses caras que ficaram ricos com o boom econômico que teve ali nos governos do PT, que deu renda para as massas mais pobres, né? Que consumiram tudo, que tem ali, né, Chuca, até uma proporção marginal de consumo, né? Meu Deus do céu! Eita, banheiro. Mas isso aí é coisa de economista. Mas né, monetizou, deu o Bolsa Família, né, uma política monetária, e os empresários brasileiros veem como assistencialismo, né? É muita burrice, é impressionante. E daí tu vê que o cara da Havan ficou rico nessa época, o Lula zerou o IPI, o cara vendeu geladeira, máquina de lavar, a rodo. Ele era o Ricardo Eletro de 10 anos atrás. Tá lá, o vídeo tá lá no story do É bravo. Ladaia Connection. Eu vi. Agora o Ricardo vai ser agressivo. Tipo ataque. É foda, né? Mas é isso, essa negação de imposto no Brasil, eu vi, acho que foi vocês que colocaram também, né, que o Brasil e a Rússia são os líderes, né? Não sei se foram vocês. Não foi. Podemos botar. Ó, fake news aí. Botar também. Botou sim. Não botamos nada. Não, não foi vocês, foi a mídia ninja, eu acho, então. Mas é isso, assim. Ser confundido com a mídia ninja é um orgulho. Mas, ô, Júlio, eu vou fazer um plot twist aqui, né? Já que eu falei no nosso grande ator aí, francês, a gente falou dos franceses no último do campeonato francês. E dando esse gancho do Asterix, que é um desenho francês dos anos 60 trata, né, sobre essa visão colonialista, né, da França naquela época, em meio àquele ambiente todo. E uma discussão que eu tô querendo puxar, porque eu sei que tu é estudante de História da Arte, né? Opa! Pois é, né? Isso eu não achei no currículo. Mas não botou no currículo? Eu acho que tu deu uma de botou. General Helena, hein? Tem que botar. Não, ela ao contrário.
Foi o Covid. O Covid ainda não me deixou eu atestar com muita segurança que eu sou estudante de História da Arte. E aí? Assim, Quantos dias de aula tu teve? Tive 4 dias de aula. As aulas começaram no dia, acho que 9. E a URGS fechou no dia 16. Mas faz parte, né, galera? Eu esperei bastante tempo para fazer esse curso. Vamos esperar mais um pouco, não tem pressa também. É um curso muito interessante. A maioria dos meus colegas são pessoas que já tiveram outras graduações, então a galera tá muito mais de boa, assim. Tem a vontade de estudar, tem o interesse. E acho que ligando com esses teus, com teu gancho aí, é até uma questão legal de falar, são os museus, né? A grande briga da repatriação dos monumentos históricos e arqueológicos que a Europa roubou dos países em que ela colonizou, a África, então, numa parte muito cruel que a gente sabe, né? E estava lendo sobre isso agora antes da gente falar também. A gente tem o caso grande do British Museum, né? Não sei se vocês qual é o caso. Museu Britânico. O Museu Britânico, ele é um museu que ele é dividido pelos continentes, assim. Tu entra lá, ele já divide, aqui é a Oceania, aqui é a Ásia, e em cada lugar ele traz um pouco da cultura. É um museu que traz a cultura de cada continente. E em 1805, eu acho, por aí, foi bem no início do século XIX, um lord inglês roubou metade do Partenon de Atenas. Na mão grande. Safado. E é bem tosco a história, porque o cara ele era meio que embaixador, do Reino Unido no Império Turco lá, otomano, naquela região ali. Sim, no tempo. E ele roubou as peças do Partenon para botar no jardim dele, olha só. O cara é meu Deus. Aí que começou a galera a botar aquelas coluninhas no jardim, os anõezinhos. Então. Começou, foi um gringo, né, que fez isso, né? Foi um gringo, cara, eu não acredito. Bem brega, assim, bem coisa de inglês, né? E aí a gente tá aí até hoje com os duendes, com os bichinhos, sapinho. Às vezes tem variações religiosas, né? Tem uma Ave Maria ali, uma Nossa Senhora. Uma grutinha, né? Mas os cara roubam, né? Tudo é roubado, né? A gente tem que encarar desse jeito mesmo, né? Não, é roubado. É complicado. E, bom, daí o cara, óbvio que faliu, porque imagina a inteligência desse homem, né? Ter roubado um templo grego. E daí ele teve que vender o roubo dele para o governo da Inglaterra, para o Reino Unido, para o governo. E por incrível que pareça, o governo comprou, né, essas peças roubadas. Então, mas vamos combinar, né? A Inglaterra é o estado da pirataria, né? Os caras cresceram em cima disso. O que é? Corsários. Bando de ladrão. Me desculpe, não surpreende, né? Não surpreende. É verdade. Os caras são complicados. E daí eles compraram e tá lá no British Museum há 200 anos lá. E tem uma movimentação muito grande da Grécia já desde os anos 50 para repatriar, né? Esses monumentos que, tipo, não tem nem argumento, né? Meio que tu fica, como assim os caras vão negar, roubar, né? Negar devolver um negócio roubado. Corpo mole. E é isso. Então, até hoje, com metade do Partenon lá no British Museum, roubado na cara dura. O que eles dizem, a desculpa mais idiota, que é patrimônio da humanidade, então não é da Grécia, olha isso. A humanidade são os britânicos, no caso, né? Tipo, Aquela ilha. Daí isso é uma discussão foda também, porque é uma discussão complicada, porque da Grécia até não tem tanto problema, mas muitos países que, por exemplo, o busto da Nefertiti tá na Alemanha, sabe? Tá em Berlim, não tá no Egito. Sim. O Partenon tá em Londres. Isso aí complicado, né? De certa forma, preservaram a arte, né? Quer dizer, disseram que era arte ao trazer, né? Que era o que valia, né? É verdade. Preservaram, mas eu vi que teve uma política recente, acho que foi até do governo francês, né?
Não tô pintando os franceses, né? Mas é uma coisa que aconteceu mesmo, que eles estão Olha a francofobia aí, cara. Que é isso? Tá? negociando a devolução de obras. Estaria um programa de devolver as obras para os países de origem. Principalmente essas obras, assim, que foram, como tu apontou, né? Em períodos que foi tomada na mão grande ali, uma turbulência. O Macron tentou não, ele devolveu algumas peças mais da África, assim, que é mais do neocolonialismo ali, do colonialismo mais do século XIX. Aí a vergonha ficou demais, assim, né? Roubados, cara, muito há pouco tempo, ainda mais depois de tudo que fizeram, né, para esses países. Sim. Seguraram a independência desses países por tantos anos, todo massacre que fizeram, né? O que os belgas fizeram no Congo, meu Deus, não tem explicação. Então o Macron, ele até devolveu algumas peças para a África. Mas assim, as peças que são muito importantes para os museus, as peças que são muito importantes para o turismo, que não tem como negar, né? Tem muita gente que vai para essas cidades para ver esses. Então isso eles não entregam, né? Sim. Aí tem o viés de que eles dizem, a gente pegou porque a gente tem dinheiro, recurso para cuidar, a gente vai restaurar, a gente vai manter em segurança e tal. E que alguns países, até na América Latina, assim, foi roubado muita coisa do Peru, né, dos Incas e tal. Eles diziam que, se a gente deixar aí, vão roubar, vão destruir e tal. E daí tem a questão de Palmira, né, que é complicado. O Estado Islâmico chegou na cidade de Palmira, na Síria, e numa manobra para né, chantagear o governo local e para até vender essas peças, eles explodiram Palmira num vídeo e mandaram para o mundo inteiro. Rapaz. E foi perdido, tipo, é muito triste, tipo, é horrível esse vídeo. Tu olha a cidade explodindo, mas era uma das cidades arqueológicas, assim, mais bem conservadas que tinha naquela região. Era um lugar muito rico, assim, culturalmente, de patrimônio também. E o Estado Islâmico destruiu. Então esse seria meio que um argumento. Se o British Museum tivesse roubado, estaria salvo. As colunas de Palmira estariam lá, né? Mas também é aquela coisa, né? Eles poderiam deixar uma... Inglaterra lá, né? Eles só não levaram as pirâmides porque não podem, né? Aí eles poderiam dar uma parte do lucro dos ingressos, né? Porque são, imagina, em Libra ainda lá em Londres. Essa é outra questão, né? E os museus agora na quarentena, porque tá com aquelas peças todas, para quem que vai ver? Eu não sei online, tem vários que dava para ver online, tava liberado. Por exemplo, né? Sei lá como é que é. Tem que ter internet. Aqui os museus pegam fogo e ninguém sabe, né? O Museu Nacional, mas nos lugares que tem museu ainda. Cara, eu olhei esses dias, essa até é uma dica bem boa. Eu não tava levando muita fé nisso aí, tá? Mas eu baixei o tal do Google Arts and Culture. Olha aí, ó, Google Arts and Culture. É um aplicativo, né? É uma funcionalidade do Google que tu baixa no celular como aplicativo e tu pode caminhar assim como se fosse no Google Maps por vários museus. Olha! Então, tu vai caminhando para frente e para trás, chega perto das obras, tem uma definição maravilhosa. Dica quentíssima! Não, e o mais legal é que tu fica no celular e se tu mexe o celular para os lados assim, tu gira dentro do ambiente. Tipo realidade virtual, né? 360 ali. É, isso. Que massa. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Imagina tu poder abordar esses lugares, assim, crianças que talvez não tenham, talvez não, né? Com certeza nunca vão ter a oportunidade de conhecer isso se não for por um aplicativo ou por uma via virtual, né? E tem que começar a usar isso aí. Na hora eu pensei, nossa, as escolas podiam, né, começar a fazer visita nos museus mais legais do mundo, fazer as crianças se interessarem, terem, né, curiosidade por essas coisas. Mas vai ter isso, mas como eles vão monetizar isso? Era muito bom para ser verdade. Não, mas por enquanto assim, dá para usar. Por enquanto tá liberado. Dá para usar, é de graça. Mas é caro, né? Manter a obra de arte é caro, né? O restauro dessas peças, se ficar tudo de graça, eu não sei como é que os museus vão sobreviver também. E dá para ir no British Museum, lá no Museu Britânico, por esse
Sério? Bah, hoje de noite, então, eu vou no Vai Museu lá. Britânico. Hoje de noite? Vai, É o programa? Tem uma sala só com as Netflix. peças roubadas. É o Eu vou tentar Netflix e reaver ali agora o Museu Britânico, esse aí. Eu vou tentar reaver uma Awards. peça brasileira lá, que vou ver o que tem lá da América Latina. Olha aí. Esse cara é um latinista. Mas aí, Julia, a pergunta que não quer calar, o que tu tá vendo no Netflix, né? Que é a nossa grande forma de cultura de massa. Tu tá vendo Dark? Claro, né? Óbvio. Eu sou fanática por Dark. Adoro uma viagem no tempo. Eu gostei muito de Dark. Eu não sei se, né, sem spoiler, se o pessoal já conseguiu ver toda a terceira temporada, mas achei uma série bem legal, assim. Legal ver uma série em alemão. Olha aí. Também super diferente, assim. Isso foi uma questão bem legal. Mas é uma série muito, muito inteligente, assim. Tu vai e ela vai te levando pela mão. Quando tu vê, tu não consegue parar de assistir. Achei muito legal. Mas outra série muito legal que eu acho que é uma boa indicação é uma série que tem na HBO Go, que é The Wire. Uau. Eu já comentei, Fernando, contigo sobre essa série. Olha aí. É uma série Conta mais. É uma série muito... Oi? Quer piratear, cara? Quer dar uma de inglês e roubar as coisas? Para um pouco. É isso aí, meu. Eu vou chegar com o barco ali, o Pirate Bay, e vou... É patrimônio cultural também. Exatamente. Tu vai roubar? Tem que roubar mesmo, então. É isso que tá dizendo. Vou baixar na cara dura. Cara dura aí. Desses americanos tem que roubar mesmo. Tudo que já roubaram da gente, não vai chegar perto. Tá, mas aí, então... assim, a série, ela se passa em Baltimore, que é uma cidade que para nós, assim, né, que não somos americanos, eu não tinha muito conhecimento de... É uma cidade, né, super importante nos Estados Unidos, mas é uma cidade extremamente violenta e com um percentual da população negra altíssima. Então, tem uma parte muito grande da população de Baltimore que é negra. E eles contam a história de vários policiais, né? Não é especificamente de uma parte da polícia, homicídios, narcotráfico, é de mais de personagens que são policiais vivendo nessa cidade. E é muito interessante, assim, até tá bem relacionado com os movimentos Black Lives Matter e tal. Eu não tinha ideia do racismo americano, assim, tão real antes de ver essa série. Ela mostra a periferia de Baltimore e, não sei, a gente tem um ideal na cabeça, né? Por mais que a gente viaje, que a gente estude, eu pelo menos tinha um ideal dos Estados Unidos, assim, não tem a pobreza que tem aqui, é diferente e tal. E a série mostra, assim, de um jeito muito real a periferia, a violência, né, os viciados em droga, parece bastante droga, que eu nunca tinha ouvido falar, não é a coisa assim, é coisa hardcore, assim. Tipo Breaking Bad. E, cara, é muito interessante, assim, porque vai mostrando, tem várias, cada temporada eles vão tendo um foco diferente, eles têm um porto na cidade, tem as escolas, tem uma temporada que fala só sobre as escolas, assim, daí tu vê aqueles meninos da periferia, tem uns que eles não têm nem roupa para usar para ir na escola, assim. Qual é o nome desse? The Wire. The Wire. Eu, hein, meu. E eu recomendo muito, assim, é uma série é uma série bem boa. Tô vendo isso. Legal. Recentemente eu vi uma série que tem naquele Prime. Eu comprei um livro na Amazon. A gente fala mal, mas acaba comprando, né? Tu comprou da Amazon? Logo tudo, cara. E daí eu fiz a assinatura de um mês ali. Daí tem uma série que é Mozart in the Jungle, que é com aquele Gabriel Garcia, né? Gael Garcia Bernal. E é sobre música eu e tal. essa série. Tu muito assistiu? É legal, né? É bem legal. E tu já viu todas as temporadas? Sim. A gente acabou. Qual é o nome da série? É Mozart, tipo o músico, in the Jungle. In the Jungle. Mozart na floresta, na selva. É isso aí. Não é um Welcome to que é a história
de um regente de orquestra que mora em Nova York, né? Da orquestra de Nova York, então por isso In the Jungle. Mas tem a participação maravilhosa da Mônica Bellucci, né, na última temporada. É verdade, é só. verdade. Isso pra mim é maravilhoso, assim, ela faz um papel bem legal. Eu gosto bastante dela. Tem vários artistas e músicos reais que participam, né? Depois eu vou procurar, assim, tipo, as pessoas existem e fazem um episódio ali, então, pra dar uma Eu não força. sabia. Que legal. São músicos de verdade. Ah, não, alguns, né? Não todos. Sim, sim. Mas é bem legal essa série, ela é fácil, O músico assim, que canta com ela, é o Plácido, alguma coisa, eu acho. Ah, Sabe? sim. Ele existe de verdade, né? É ele mesmo, ele interpretou ele mesmo. Sim, ele é um tenor super famoso. Sim. Essa série é bem boa. E tu, Fernando? Pois é, cara, eu tenho olhado muito uns filmes meio Sessão da Tarde, assim. Stallone Cobra. Pô, mas tu tem net aí, não assiste o Telecine? Mas a net só passa essas coisas, né, cara? E só passa esses programas. Como é que é a Era do Gelo? Eu tô numa fase bem. Sessão da Tarde, né? Aquele De Volta para o Futuro, tem o 1, 2, 3, o 4, 5, 6 e 7, né? Tem um monte de filme desse. É bom, é Eu bom. tô vendo esses filmes aí que fazia muitos anos que eu não assistia e não consumia, assim, esse tipo de literatura, não, né? De cinema. Mas recentemente eu dei uma guinada e voltei para uma coisa de alta cultura, né? Não é muita cultura. Na verdade, eu assisti, né? E até parece que eu não olho essas coisas, né? De gente importante. Mas eu vi um documentário que eu achei muito inspirador sobre o fotógrafo e também economist, né? Que nem a nossa amiga Júlia aí. Olha. O Sal da Terra, daquele grande Sebastião Salgado. Né? Ah, eu vou falar. É um filme dirigido pelo filho dele e pelo Wim Wenders, né? Aquele cara que fez uns filmes aí, diretor aí Alice na Cidade, da Alemanha lá, né? Trabalhou muito com aquele ator, o Hitler, aquele do A Queda, né? Que é o Bruno Ganz. Ele trabalhou com ele naquele filme do Asas sobre Berlim, enfim. A moral da história é que trata da obra do Sebastião Salgado, né? E de todas as andanças que ele fez pelo mundo. Nas piores, do Cafundó da África, ele estava lá tirando foto da criança com a costela, enfim, as coisas mais horríveis, cabrosas. Mas todas as partes da obra dele, né? Eu achei, realmente uma coisa muito rica, assim, velho. Eu achei, tem uma coisa assim que o cara pegou cada momento. Ele participa do documentário? Sim. Ele é meio que... É tipo tu, assim. Ele vai falando, comentando. Né? Legal. Não é bem... Ele meio que dá um highlight, assim, melhores momentos, assim, né? Daí ele mostra as fotos, né? Porque, pô, o cara tira muita foto muito boa, né? O cara é fudido na lança, como diria um amigo nosso, de alcunha Moacir, né? Mas, enfim. Será que ele tá escutando? Tu tá ligado que ele comprou uma área rural e ele reflorestou toda a área que ele comprou? Pois isso é um spoiler que tem no filme. Tem no... spoiler! Mas eu não vi, eu sabia. Mas a vida do cara é pública, né? Mas isso é interessante, né? Para quem não tiver nada que fazer, fala do Congo, fala da colonização, porque ele trabalhou na FAO, né? Num órgão da ONU. É bem interessante. Fala de muitos conflitos aí nas colônias aí que tu tinha puxado antes. Eu puxei, na real, né? E aí tu complementou. Mas é isso aí. Legal. É bem interessante. Vale a pena. Sabe que agora eu lembrei de não é um seriado, né? Meio que um programa de auditório, não sei se pode se dizer assim, que tem na Netflix, que eu assisti 2 episódios esses dias. The Patriotic Act, não sei se vocês conhecem. Não. É um talk show. É meio que um TED, assim. TED Talks. É um comediante indiano
ele fica num palco, assim, com uma plateia, e cada programa ele fala sobre um tema polêmico. E ele traz muita informação, assim, e atrás dele tem um telão, e tudo que ele vai falando tem ali as fontes, a referência do que ele está falando. Mas é só tema, assim, muito, muito polêmico, ainda mais para os Estados Unidos. Eu vi um sobre... tem um que eu vi sobre imigração, que foi bem na época ali que o Trump falou aquelas porcaria de botar muro, de construir um muro. E, cara, é muito legal, assim, ele traz dados muito interessantes, assim, sobre terrorismo, né, que, tipo, o terrorismo interno nos Estados Unidos é muito pior do que o externo, né, o terrorismo quem faz é o próprio americano, não é o imigrante. Ele falou, assim, também trouxe dados de áreas que são majoritariamente habitadas por imigrantes latinos, também são áreas que não têm, né, uma violência muito grande, que essas comunidades latinas imigrantes se unem bastante e cooperam. E, bom, e daí sobre a xenofobia contra os árabes, né, que acho que o Trump, ele chegou num nível, assim, absurdo, né, logo que ele se elegeu, ele barrou vários turistas de algumas nações do Oriente Médio, assim, proibidas, né, de entrar nos Estados Unidos, e esse comediante, ele é indiano, né, bem legal, fica a dica aí, o ato patriótico. É o do Bush, aquele pós 11 de setembro, né, toda a merda que começou a acontecer depois do 11 de setembro. Acho que no The Wire aparece um pouco isso, porque eles estão, não é spoiler também, mas tipo, aparece a reverberação do 11 de setembro, assim, que chega um momento que eles estão quase prendendo uns traficantes super grandes e que controlam o crime na cidade, eles vão até o FBI não. Desde o 11 de setembro a gente só investe em investigações que são para corrupção de políticos e terrorismo. Então, tipo assim, é só com terrorismo. Os americanos, corrupção. E corrupção. Eles param de olhar para dentro do país e ficam só olhando para o mar com um fuzil. Que diria o Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol. Mas desculpa interromper. Vamos só... Eu falei mais, Julinha, desculpa. Não. Vocês já falaram sobre a eleição dos Estados Unidos esse ano? Não falamos. Não trouxemos nada. Esse é um programa legal de fazer, hein? Podemos te chamar para participar do programa das eleições novamente, hein? Que eu gostei da participação da Júlia. Fazer uma cobertura das eleições. Eu não sei como é que tá lá, mas... Bom, eu vi a parte pop, né? Vocês ficaram sabendo que os fãs de K-pop fizeram inscrição. Cultura. Vamos esclarecer o K-pop aí para os nossos ouvintes aí, porque tem ouvintes aí de várias faixas etárias. Eu também não sei o que é K-pop. O que é K-pop? Então, vou dizer para vocês que eu também era bem fechada quanto a isso e não dava muita bola, mas eu assisti um vídeo no YouTube esses dias para Entenda K-pop e comecei a me... A gente tá ficando velho, né? A gente tá ficando velho, né? E comecei a entender o que é. Cara, é muito interessante, sabe? Sim, e pontos interessantes fora a parte cultural. Essas empresas que financiam os artistas, produtoras, financiam não, né? Que distribuem esses artistas e que produzem tudo. Elas são empresas estatais, uma das maiores é uma empresa estatal, então. Na Coreia do Sul, isso. Que é super capitalista. O pop é de Coreia, então. É o pop coreano. Isso. É o pop da Coreia. Mais primitivo ainda, né? Faltou explicar essa parte. K-pop é o pop da Coreia. Desde o Gangnam Style, né? Que tinha lá em sei lá que ano. Faz tempo já, né? Mas que apareceu aqui na Coreia. O cara que mais teve visualizações no YouTube foi aquele cara, né? Eu acho que na história. E agora faz vários meses que o recorde de visualização tem sido uma música de K-pop nova, assim. Os caras são sinistros, hein? Hackearam o YouTube. É inacreditável. Porque no início eu pensei assim, mas como que a Coreia do Sul é um país que não é tão
né? Que não tem uma população tão grande assim. Só que, na verdade, eles mandam na Ásia inteira, sabe? O K-pop, tem um deles agora, que é o tal do BTS, que é uma banda de K-pop masculina. Veio Eles no Brasil fazendo isso aí, né? O BTS. Ah, é? Veio no Brasil. Não sabia. Eu quase fui no Eles show do fizeram... BTS. Meu Tu Deus. foi? Eu tava muito afim de ir, eu vou dizer, só pra vocês Ai, aqui. que susto. Vai saber, né? Os caras estão lançando um CD em japonês. Os caras são a Shakira do troço, né? Isso aí. Eles Indonésio. lançam várias línguas. Em coreano do norte, em russo. Eles conseguem vender, né? Sim, eles conseguem vender. Os chineses devem estar interessados nesses caras, né? A estética é muito bonita. Sim. E eles são jovens, né? São tipo 16, 17, 19 anos. Não, acho que não é tão jovem assim. Eu acho que são tipo mais velhos. Não é adolescente, não é tipo Justin Bieber naquele início. Eu acho que é tipo 20, 24. Teve uma Mas história, aquelas loucuras. Tu puxou da eleição americana e o Donald Trump, o dono, né, das Trump Towers e presidente dos Estados Unidos, ele foi fazer um comício que foi esvaziado aí por uma ação de K-popers. Eu não sei bem o que aconteceu, eu só li essa notícia aí por cima. Então, que loucura, né? Os fãs de K-pop se organizaram, porque eles são fãs muito ferrenhos e organizados, e se organizaram para se inscrever num comício do Trump, né? Eu não sei se usaram nomes falsos ou se até usaram os deles. E foram em massa no comício, um comício que ele ia fazer numa cidade, se inscreveram e conseguiram 50% das inscrições. E óbvio que não foram, né? Era só para ocupar os lugares. Aí quando o Trump chegou, metade do lugar estava vazio. E foi, tipo, ridículo para ele, pegou super mal. E ele tava nas redes sociais assim, o comício na cidade X tá lotado, tá tudo esgotado. Só que quando ele chegou lá, tava vazio, porque os fãs de K-pop tinham comprado as inscrições só pra sacanear, só pra ocupar o lugar e não foram. Grande K-popers. Grandes que acabaram fazendo. Olha, eles são melhores. Eu vou dizer o seguinte: o que esses caras fizeram, os K-popers fizeram pro Trump, a esquerda aqui jamais seria capaz de fazer pro Bolsonaro. É uma questão de organização, né? Fica em enquete, vamos fazer uma enquete. Uma questão de organização. Já tá rolando uma enquete lá. Rolando uma enquete no Ladaia Connection. Os fãs de diferentes bandas, que teoricamente são rivais, se uniram contra o bem maior, né? Foi tipo uma antifa do K-pop, assim. Grande acordo nacional. Não. Mas tem isso aí, eu não sei como é que vai rolar lá, assim, né? Até nesse tipo de coisa a gente acaba vivendo meio que numa bolha, né? Seguindo mídias que são mais contra o Trump. Pelo que eu vejo, eu acho que ele não consegue se reeleger. Porque todos os artistas, né, todos os atores, todas as pessoas mais poderosas, assim, pelo menos do campo do entretenimento nos Estados Unidos, são muito contra ele, né? Ele tá falando muita merda também. As mortes por Covid nos Estados Unidos, eu tava vendo que chegou a... Já passou de 100 mil, né? Não, acho que 500. Pode ser, É um absurdo, assim. Conferir aqui no nosso Instituto Geral de Indicadores, né, que a gente elabora para o nosso quadro de vamos conferir. De segundas, quartas e sextas. Covid-19 EUA. Google. 135 mil. Viajei, então. 500 mil é o global. Mas deve ter muito mais. Tá. Deve ter muito mais, certo? Deve ter 500 mil lá. Deve ter mesmo. Ele tá lidando muito mal, assim, com o Covid também, tá fazendo muita merda, assim, não tá usando máscara, não tá contra um monte de coisa. E eu não sei, cara. Eu não sei se ele consegue. Mas também já vi uns vídeos de ter um programa bem legal, tipo um late show, assim, um programa de entrevistas, que isso é bem popular nos Estados Unidos. Tem um com o Noah. Como é que é o nome do cara? Noah Travis. Noah Travis? Noah Travis. Ele é um Bom, tá jornalista negro e ele põe vídeos, eu sigo ele no Instagram. Ele tem um dos blocos do programa dele, ele põe um repórter branco para ir nos comícios do Trump
para falar com os eleitores do Trump. Meu Deus. É inacreditável. Isso parece bom. É muito Fica engraçado. A ideia aí, Vana, eleições aí em outubro, em novembro agora, né? Cara, é muito engraçado, assim, eles perguntam, eu vi um que ele perguntava para uma mulher, e ela, não, ser presidente não é trabalho de mulher. Tipo, a mulher, não, uma mulher, a branca americana falando isso, que ser presidente não é trabalho de mulher, que mulher não tem inteligência, que a mulher nunca ia conseguir gerir um país. É tipo coisas chocantes, aquele branco supremacista, sabe, americano nojento. Estereótipo. É tipo né? Mas então tá, pessoal, falamos aqui, olha quanta coisa a gente falou já, né, de referências aí, né, até podíamos compilar, mas tem bastante coisa aí pro pessoal acompanhar, pegar de dica, de fazer alguma coisa em casa aí, de visitar, desde visitar museu, ver as séries do The Wire, o Patriotic Act. Aí, vamos visitar museu, né? Até é um ponto importante aí, tem que ver se tem algum museu brasileiro lá, eu confesso que eu nem olhei isso, então fica aí de tema de casa pra galera entrar no Google Arts and Culture e procurar os museus brasileiros que estão lá. Deve estar tudo lá, porque os de pé, olha, só no Bacurau que tem ainda, né? Só no Bacurau tem museu. O Bacurau, grande filme aí. O spoiler. Vou deixar para vocês ver aí, ó. Mas vamos encaminhando, então, pro finalmente, pode ser? O Chique, programa sim, programa não, ele recomenda Bacurau pro povo. O Bacurau tem que ver. Não dá pra deixar, né? Tu tem toda a razão. Até 100% dos brasileiros não assistirem Bacurau, a gente vai continuar falando. Continuar insistindo, boa. Mas aí, vamos encaminhar só, daí, tipo, não sei... Eu tô pensando, vamos fazer um encaminhamento, depois eu conversar um pouquinho. Só dizer assim, agradecer, e aí tu dá uns tchau pra nós, tudo mais, e obrigado. Você não precisa dizer obrigado, né? Você vai tomar no cu, seus idiotas. Tá? Não. Tá, então tá, né, pessoal? Vamos encaminhando pro final. Foi uma satisfação aqui receber aqui a nossa primeira representante feminina aí, muitos pedidos, né? Honrou a camisa. Isso aí, pessoal, muito obrigada. Marcou presença, pô, é presença. La presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlia. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente estar botando a ladaia em dia aí. E que a ladaia corre solta aí entre nós. Vai ter mais, vai ter mais. Mas agora! Valeu, vamos lá,